Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 9 de fevereiro de 2026. Bom dia a toda a família messiânica, bom dia a todos que estão presentes, todos passaram bem o fim de semana, descansaram, recuperaram as energias para iniciarmos aí mais uma semana com bastante conquista, com bastante força para ultrapassarmos os nossos desafios, né? Amanhã também nós estaremos celebrando o culto de ascensão do Mestre Sama, no Solo Sagrado de Guarapiranga, às 8h30, né? No mesmo horário do nosso culto matinal, já celebraremos esse culto. Não será aberto ao público, mas a Isunome TV estará transmitindo. Então, gostaria que todos, né, dirigissem suas orações nesse momento para o Mestre Sama, agradecendo, né, porque o Mestre Sama continua atuando no mundo espiritual. Então, a ascensão de Mestre Sama para a gente não representa um fim, talvez, né? Mas sim o início de uma nova força, de uma nova expansão, de uma nova abertura, né? Numa salvação mais abrangente, de acordo com as palavras de Mestre Sama, né? Que ele estaria atuando muito mais firme, forte, pleno, né? Cuidando de toda a família messiânica, tá bom? Então é um culto que eu acho que é muito importante para podermos orar, agradecer, porque a salvação de todos nós, né, está ligada à atuação, à ação, não é? À força, ao poder que Deus concedeu a Mestre Sama de salvar a humanidade nesse mundo atual, tá bom? Também hoje ouvimos um ensinamento que está nos novos tempos, que é o conflito, né, entre o bem e o mal. Vocês vivenciam esse conflito? Já vivenciaram esse conflito? Porque às vezes falamos de coisas fora, né? Mas a Mestre Sama deixa bem claro aí que Deus criou o mundo, criou o ser humano e faz o seu plano, né, evoluir, desenvolver, utilizando essas duas forças antagônicas, né? Duas forças que são antagônicas, mas na verdade elas se complementam, elas são necessárias uma para a outra, não é? É interessante que nesse ensinamento o Mestre Sama fala de forças destrutivas e forças construtivas. Já não é nem mais bem nem mais mal, né? São forças destrutivas e construtivas. Lógico, força destrutiva para na nossa visão, né, na visão do ser humano, não é bom, é mal. E força construtiva é bem, na visão humana. Mas existe o grande plano de Deus, né, o domínio de Deus, né? Esse que é difícil para todos nós, assim, percebermos, né? Entendermos, né? E acabamos envolvidos dentro desse conflito, não é? Mas esse conflito também, o Mestre Sama fala que é um esmeril, né? É um esmeril necessário para fortalecer o bem, tornar o bem criativo, capaz, né? O bem realmente entender que o bem precisa ser bem. Mas de vez em quando o bem também vira mal, né? Não é? Porque está tudo dentro da gente, né? Se nós deixamos de acreditar nesse grande plano de Deus, talvez ficamos no vamos dizer, na nossa esfera de raciocínio e acabamos criticando, né? Tanto que o Mestre Sama fala que é bom não criticar nada como força maligna, né? Criticar as outras pessoas como atuação de forças malignas. Mas também é bom entender que o bem nunca vai vencer totalmente. Então não precisamos temer o bem, não, o mal, né? Então não precisamos temer o mal, né? O bem sempre vai vencer, né? Então são pontos que eu acho assim importantes para conduzirmos a nossa vida.
conseguirmos praticar o bem, praticar o altruísmo, desejar o bem das pessoas, né? Dedicarmos em prol da construção de um mundo melhor. Mas a gente tem muita dificuldade de entender o que é bem e o que é mal, né? Isso é uma realidade que nós precisamos entender e precisamos evoluir, né? Evoluir para conseguirmos chegar a uma altura de compreender que Deus é que está no controle de tudo. Deus é que está no comando. É domínio de Deus. E toda vez que você tece algum comentário criticando esse domínio de Deus ou criticando alguma coisa como mal, você está interferindo nos domínios de Deus. E isso não é bom. Tá bom? É um ensinamento forte, hein? Né? Vocês julgam muito bem e o mal, não? A gente julga, né? Quem é que julga aqui o bem e o mal? Por favor, levanta a mão. Isso aí. Mas só que temos que entender que precisamos superar essa fase, né? Precisamos ir para frente, evoluir, né? Agradecer ao que parece ser destrutivo, porque isso é que está nos aprimorando. É a purificação, talvez ninguém gosta da purificação, né? Encaramos a doença, alguma coisa difícil como mal, força negativa, né? Mas isso tudo está nos fortalecendo, né? Polindo, é um esmeril para purificarmos, para polirmos a nossa alma. Né? É bom começar uma semana com um ensinamento desse, né? Você já começa meio cansado, mas já atento que precisa parar de julgar os outros e praticar o bem. Não é isso? Tá bom? E também ouvimos a experiência do Flávio Augusto Cantoni, né? Ele é do Florescente Jardins. Ele fala de um momento que ele passou, né? Em 2014, início de 2014, que ele teve uma separação conjugal, a empresa dele também faliu, né? E ele passou momentos difíceis querendo resolver a situação, né? E não conseguia uma solução. Isso trazia ansiedade, nervosismo e conflitos, acredito, né? Até que em abril, né? Abril de 2025, ele encontrou com uma amiga messiânica, a Carla, né? Ele encontrou com essa amiga e ela ministrou Jorei para ele, e com isso ele consultou os ensinamentos de Meishu Sama, consultou o que a igreja messiânica, né, fazia, estava proporcionando à sociedade, e ele achou que aquilo ali era o caminho que ele estava procurando para resolver as suas dificuldades, né? E em junho ele começou a frequentar a igreja, recebendo Jorei, né, dedicando também, durante 3 semanas. E nessas 3 semanas ele experimentou uma mudança muito grande na ansiedade, no nervosismo. Ele conseguiu enxergar muitas coisas que estavam atrapalhando a sua visão, né? E no dia 26 de junho do mesmo ano, 2025, recebeu o Hikari e está dedicando intensamente, né? Com isso, ao receber o Hikari, 3 dias depois, né, que ele recebeu o Hikari, ele conseguiu vender um terreno, acho que era uma casa, né, que ele já estava querendo vender há mais de 7 anos e não conseguia, né? Mas nesse período de 3 dias ele conseguiu. E isso deu uma nova visão para ele. Ele também já encaminhou 15 pessoas, né, porque ele viu a mudança acontecer na vida dele e ele, assim, viu que o sentimento de Meishu Sama era estender essa possibilidade de transformação do destino para todas as pessoas. Então ele se comprometeu em participar ativamente desse sentimento de Meishu Sama e conduzir pessoas. E ele conduziu 15. Entre esses 15, 9 são da sua família, são os pais, a irmã, né? Os pais, a irmã, os filhos, né? O cunhado, a tia, as sobrinhas, né? E outros amigos, né? Ele hoje está muito bem. Eu acho interessante que ele falou uma coisa que eu achei muito forte, é que ele compreendeu que os desígnios de Deus, né?
os desígnios de Deus para com o ser humano. Olha só, os desígnios, todo mundo recebeu, tem os desígnios de Deus, né? Nasceu aqui com um desígnio, não foi isso? Com uma missão, né? Então ele compreendeu que os desígnios de Deus são muito melhores do que seus próprios desejos. Que é a nossa vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser assim, quero fazer isso, não sei o quê, né? Mas é aquela coisa, tem coisas que nós precisamos entender que, na verdade, essa força que atua na nossa vida, que é a vontade de Deus, é que precisamos agradecer e entender que é o melhor para todos nós, né? Bacana, né? Parabéns, né, Flávio? Isso aí, força aí, manda brasa. Vamos lá levar essa salvação, estender essa salvação para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos. Amanhã nós teremos o culto de ascensão de bênção. Na quarta-feira teremos o grande Jorei, a participação do grande encontro de Jorei em todas as unidades, e gostaria que todos aprofundassem cada vez mais essa prática maravilhosa, essencial para transformarmos a nossa vida, que é a prática de canalizar a luz divina, né? O método de cura pela fé, é o Jorei, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e até amanhã. Obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.